Para falar do segundo livro de Reis, né, não podemos desassociar aquilo que foi dito para o primeiro livro de Reis. Por quê? Porque os dois livros, né, inicialmente foram escritos juntos, né, inclusive pela Bíblia judaica, que é um dos cânon, né, temos 3 cânon hoje, é o cânon protestante, o cânon católico e o cânon judaico. O cânon judaico só trata apenas do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, por sinal, porque o nosso cânon protestante utilizou justamente a fonte do cânon judaico. E na Bíblia judaica, para ser mais específico, mais claro, o livro de Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, é um livro só. Porque na verdade são livros em continuação, né? Não tem diferença alguma. Eles apenas foram divididos em razão da Septuaginta, porque a Septuaginta é quando a Bíblia judaica foi traduzida para o grego. Então, quando houve a tradução para o grego, a ideia primordial foi: vamos dar uma roupagem de maior facilidade para a leitura. Então, o que foi feito? Desassociou os dois livros, né? Colocou o primeiro livro apenas do início do fim do reinado de Davi, passando justamente, transmitindo o reinado para o seu filho Salomão, e até justamente a morte do rei Acabe. Então, o que foi discutido lá na aula de 1º Reis foi que o primeiro livro de Reis é dividido em 2 partes, né? Vou só apenas para te recapitular. Do primeiro capítulo ao capítulo 11, vamos tratar sobre a questão do reinado de Salomão. Então, Salomão acaba se tornando idólatra, e em razão disso, o reino acaba sendo dividido. Então, a partir do capítulo 12 ao capítulo 22, temos então o reino dividido, tá? Mas vamos desencadear essa discussão no decorrer do vídeo, tá? Então, no primeiro livro de Reis, fizemos um panorama. Como é que chegamos até as histórias noticiadas no segundo livro de Reis? Primeiro, vamos lembrar aqui que tem aquela questão toda de Adão e Eva, né? Deus cria o mundo, cria o homem. Depois temos a magnífica história de Noé. Depois vem Abraão. Depois de Abraão vamos encontrar Isaac e Jacó. Depois de Isaac e Jacó vamos falar, a Bíblia vai nos noticiar acerca dos 12 filhos de Jacó. Depois vem a história de José. Depois da história de José, José morre. O faraó não conhece a história de José e vê o povo israelita como um potencial perigo, justamente para acontecer um golpe. Então, em razão disso, escraviza o povo israelita. Posteriormente do povo de José, vem o quê? Vem a história de Moisés com uma ideia de libertador. Vamos libertar o povo, levar para a Terra Santa. Beleza. Moisés leva o pessoal para o Egito, né? Depois, para a Terra Santa, né? Liberta do Egito, vai para a Terra, no intento da Terra Santa. Lá Moisés acaba morrendo, vem Josué. Depois de Josué, temos as histórias dos juízes, né? Que são justamente julgadores os julgadores de acordo com cada região, por cada tribo. Depois vemos a magnífica história de Samuel, que é uma introdução ao livro de Reis, né? Samuel, aquele que tem a tríplice função de juiz, profeta, sacerdote. E depois de Samuel, Cleiton, o que acontece? Encontramos a história do reino unido. O reino de Israel era um reino uno, era um reino indivisível, era um reino direcionado e que estava sob apenas o poder do rei Saul, que é o primeiro rei de Israel. Saul descumpre as ordenanças de Deus, então Deus determina ao Samuel que o Samuel vai ungir o Davi. Então Davi se torna rei. Então terminamos a história de 1 Samuel com a história exatamente de Saul passando o reinado para Davi. Em 2 Samuel, que inclusive já abordamos acerca do livro, vamos encontrar a história do reinado de Davi, quais foram os problemas que ele encontrou lá. Então, o primeiro livro de Reis vai justamente nos noticiar
como aconteceu justamente a sucessão dos reis nos tronos de Israel e no trono de Judá. Então, Cleiton, o que foi que aconteceu? Não vou, obviamente, discutir tudo que já foi apontado lá em primeiro livro de Reis. Mas Davi morre, Salomão dá um golpe, obviamente, no seu irmão Natã, porque justamente Adonias, ele tinha esse direito de sucessão ao trono, porque ele era o filho mais velho, mas Salomão foi lá e disse, não, Davi prometeu à minha mãe Batseba que eu seria o rei. Então, no final das contas, Salomão se torna rei de Israel. Salomão se torna idólatra, como nós já sabemos, e aí, então o reino, que era um só, gente, passa a ser dividido. Então se torna reino do norte, porque ele fica na parte superior, próximo a Tiro, próximo a Sidom, próximo a Síria, e vai se tornar um outro reino, o reino do sul, que é chamado reino de Judá. Então o que acontece? Esse reino daqui fica sob a dinastia do rei chamado Jeroboão. Jeroboão era um funcionário de Salomão. Então na parte de baixo, que é o reino do sul, fica sob a responsabilidade da dinastia dos filhos do filho de Salomão, chamado Roboão. Então, daí nasce a ideia, a discussão dos acontecimentos, dos fatos que aconteceram tanto no primeiro livro de Reis, quanto dos fatos que aconteceram no segundo livro de Reis. Na última aula, terminamos falando sobre a morte do rei Acabe. Então, o primeiro livro de Reis termina com a morte do rei Nico, do rei de Israel, o rei Acabe, esposo de Jezabel, tá? Então, passando disso, terminamos o primeiro panorama do livro de Reis. Então, agora vamos falar sobre o segundo livro de Reis, tá? Que, novamente, vamos utilizar as mesmas fontes, o mesmo entendimento que apresentamos acerca do primeiro livro de Reis. Um exemplo, quem foi que escreveu o segundo livro de Reis? Segundo nossa aula anterior, foi o profeta Jeremias. Segundo toda a tradição judaica, aponta que foi Jeremias. Isso, inclusive, é fácil, acho que até de perceber, que se lermos os últimos capítulos do livro de Jeremias, ele aponta categoricamente, de forma extremamente minuciosa, os fatos que aconteceram, que antecederam a queda de Jerusalém. Isso é muito simples, é só dar uma lida lá nos últimos capítulos de Jeremias, que ele fala com uma miudeza fantástica, né? Então, eu também entendo que foi o profeta Jeremias. Existe um outro entendimento que pode ter sido, porque Eliseu, ele era o líder e professor da escola dos profetas. Vamos encontrar isso em diversas passagens no segundo livro de Reis. Porque Eliseu não tinha somente a responsabilidade de comandar uma visão manto espiritual sobre a nação israelita. Ele tinha também a incumbência de formar novos seguidores, novos profetas. Então entende que essa escola de profetas foi o responsável pela construção desse segundo livro de Reis. Mas o meu entendimento é que até a morte de Jeremias, né, até o momento que ele foi levado para o Egito, foi ele que escreveu. Outros fatos que noticiaram, fatos já dentro da Babilônia, eu acredito que não tenha sido ele, tenha sido complementado com outras fontes, tá? Quem foi o destinatário para o segundo livro de Reis? Novamente, os judeus que estavam no cativeiro babilônico, aqueles que foram levados, foram obrigados a sair de sua terra natal, que foi Jerusalém, e foi levado para a Babilônia. A ideia do livro é trazer justamente por que isso aconteceu. Por que você está recebendo a pena? Por que você está sendo punido? Ou porque uma geração, praticamente dentro de um período de 70 anos, será punido de uma forma extremamente severa. Então a ideia do livro de Reis é dizendo, olha só, cometemos iniquidade. Então se cometemos iniquidade, obviamente, merecemos ser castigados. Então, em razão desse equívoco praticado anteriormente, este autor do livro de Reis teve essa ideia maravilhosa de justamente apontar, nós erramos, então temos que cumprir esta pena. Tá certo? A questão já foi dita que a questão do livro de Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, era um único livro, né? Não era um livro separado. Eles só foram separados por uma questão didática, que justamente os 70, né, anciãos que saiu de Jerusalém
e foi lá para o Egito para fazer justamente aquela questão para Alexandria, para fazer aquela questão da tradução da Bíblia hebraica para o grego, a ideia era justamente essa. Não, vamos facilitar. Pô. Você pegar o livro, o primeiro livro de Reis são 22 capítulos, o segundo livro de Reis 25. Pensa aí, você lê 47 capítulos, é muito pesado. Então, qual é melhor fazer? Vamos fazer uma separação, porque facilita justamente você internalizar as histórias e você facilitar entender exatamente o que cada história tem para nos edificar, tá? Então, a meu ver, foi uma ideia maravilhosa, tá? Quanto a como é feito, Cleiton, a composição do segundo livro de Reis, muito simples. O próprio livro nos dá a fonte. Lembra como foi dito na aula passada? Encontramos lá no segundo livro de Reis, capítulo 1, verso 18, assim, ó. Esses fatos aconteceram segundo os registros históricos do rei de Israel. E já lá em 2 Reis, capítulo 12, verso 19, vai dizer, olha, os registros históricos dos reis de Judá. Então comprova que aquela pessoa responsável por ter escrito esse livro de segundo livro de Reis, ele tinha justamente livros e tinha fontes nas mãos. Entendeu? Não foi algo feito da cabeça dele, ou ele, vou escrever isso aqui, não. Ele já tinha uma biblioteca na mão, e ele, de posse dessas informações, ele passou a escrever esse grandioso livro. Por quê? Para que a informação passada restasse confiável. Justamente para que os próprios judeus entendessem que aquilo realmente aconteceu, que aquilo ali era verídico. Então, o que deu base, o que sustentou o segundo livro de Reis e o primeiro livro de Reis, foram registros históricos anteriores de diversos reis. Até porque, depois da morte de Salomão, segundo consta na Bíblia, foram 20 reis comandando Israel do norte e 20 reis comandando Israel do sul. Em regra, diz que o reino do sul, né, que é o chamado reino de Judá. Então, qual é a ideia central, novamente, do livro de Reis? Só para a gente relembrar, ensinar a comunidade exilada o motivo pelo qual o Senhor condenou Israel ao exílio. Simplesmente dizendo, estamos aqui na Babilônia, não foi à toa, estamos aqui na Babilônia por um motivo, tá? E para a gente sintetizar, para você tentar entender quais são os ideais, quais são os fundamentos, quais são os ensinamentos chaves que vai estar no segundo livro de Reis, é muito fácil. Peço por gentileza que vocês abram a Bíblia de vocês, meus irmãos. No segundo livro de Reis, capítulo 17, verso 13 ao verso 15. Tá? Antes de falar acerca desse versículo, eu acabei não fazendo oração no início do vídeo para agradecer esse momento, né? Mas desde já, no momento que vocês estão buscando a Bíblia de vocês, eu não posso deixar de fazer essa oração para que Deus nos abençoe, né? Nessa jornada, seja na jornada de ensino, seja também para que possamos transpor esse momento de grave instabilidade, tá? Enquanto vocês buscam na Bíblia de vocês, segundo livro de Reis, capítulo 17, do verso 13 ao verso 15, fazer uma pequena oração aqui, apenas para abençoar, né, essa nossa caminhada aqui, tá? Maravilhoso Deus, Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Senhor, perdoe-me humildemente pelo meu deslize, até porque nós sabemos que não podemos, de forma alguma, iniciar as atividades teológicas ou eclesiásticas ou qualquer atividade que esteja relacionada com o seu santo nome, sem antes pedir guarita, sem antes pedir o fortalecimento, sem antes pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza. Então, humildemente peço perdão e humildemente peço que o Senhor fortaleça, né, os meus entendimentos, os meus lábios, para que eu possa transmitir o mais genuíno e o mais limpo conhecimento acerca da sua santa palavra. Assim como peço humildemente que o Senhor germine, né, todos esses ensinamentos no coração dos nossos irmãos, para que possa fortalecer a caminhada cristã deles. Amém? Me desculpe, viu, meus irmãos?
É porque teve problemas técnicos aqui, a gente acabou nesse deslize, não, vou ter que fazer, já estou 10 minutos atrasado. Peço perdão aí, tá? Então, segundo livro de Reis, capítulo 17, do verso 13 a 15, nos ensina categoricamente o que é a ideia central de todo o livro. Bom, vamos lá, leitura. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá. Qual foi o aviso? Convertam-se, abandonem os seus maus caminhos e obedeçam os meus mandamentos que estão na lei. Que lei é esta? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? É chamado Pentateuco, né? O Êxodo, Gênesis, Deuteronômio, Levítico e Números, tá? Então, que estão na lei, que eu dei aos seus antepassados, tá? Antepassados esses personagens bíblicos que eu já apontei aqui. E que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas, ou seja, se convertam-se, abandonem os maus caminhos, sigam a lei e ouçam os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus dele. Então, no verso 15, eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança, o pacto da aliança feito de Deus com os homens, lá com Abraão. Foi feito também, tem o pacto que fez com Moisés. Então, o que eles tinham feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos, inúmeros avisos que estão presentes lá em Deuteronômio, vai ter lá também Levítico e Números. E adoraram ídolos sem valor, desse modo eles mesmos ficaram sem valor, já que estão adorando algo sem valor. Então seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Meus irmãos, se vocês entenderem exatamente essa passagem em 2 Reis, capítulo 17, do verso 13 a 15, praticamente você vai entender todo o livro. Por quê? Porque os pilares que aponta todo o livro de Reis, né, como inclusive quem participou da aula acerca do primeiro livro de Reis, já deixando bastante claro que são 5 pilares. Né? O primeiro pilar que vai apontar acerca dos acontecimentos que aconteceram em desfavor desses reis. Tá? Por quê? Porque o povo descumpriu a lei, a Torá, ou a lei mosaica, que chamamos, que são justamente esses 5 primeiros livros. Então, Deus manda para esse povo, né, profetas. Né? Por quê? Porque ele, além de descumprir a lei que foi determinada por Deus, eles passaram a praticar a idolatria. Né? Eles passaram a praticar a chamada apostasia. Eles abandonaram Deus e passaram a adotar os deuses cananeus, né? O Baal, a Será, e diversos outros. Tá? Então, o primeiro ponto, pilar, descumprimento de lei. Segundo, eles foram para a idolatria. Terceiro, que é uma base, o pilar do livro de Reis, são justamente o envio dos profetas para alertar o povo, alertando que o povo arrependa-se desses pecados. Porque se vocês não se arrependerem, Deus mandará um mal, um castigo para todo o povo. E que castigo era todo esse, gente? Era o cativeiro. O que era o cativeiro? Era justamente você pegar um povo, prender e levar para uma outra terra. Mesmo que tirássemos daqui de Camaçari e levasse gente lá para o Paraná. Entendeu? Então essa é a ideia. Então os pilares vocês descumpriram a lei, vocês praticaram idolatria, eu mandei profetas dizendo para vocês, a pena vai vir, o castigo vai vir, as consequências do erro vão vir. E aí, temos que entender, se lermos justamente o segundo livro de Reis, 2 ideias básicas. Se há desobediência, tem castigo. Se há o arrependimento, tem misericórdia. Arrependimento, castigo. Desobediência, castigo, arrependimento, misericórdia. Então isso vamos encontrar em diversas histórias do livro de Reis, que é um livro recheado de histórias magníficas e edificantes. Tá? Então, passando esse introito, né, vamos justamente discutir agora qual é a base do livro de Reis. A base do livro de Reis ele é bem interessante. Lembrando, primeiro o reino era unido com Davi. Davi tomava conta de absolutamente tudo. Davi morre, vem Salomão. Salomão também dominava tudo. Então, é chamado de
reino dividido, porque era tudo unificado, tudo individualizado. Mas o que acontece? Salomão, ele se encanta, né, pelos deuses cananeus. Ele é influenciado pelas inúmeras esposas que ele tinha, né? Então o que acontece? 700 esposas, 300 concubinas. Então o que acontece? Ele acaba praticando apostasia. Então Deus fala, vou tirar o reino de ti, só não vou retirar todo por um único motivo, por causa da chamada aliança davídica, né? Deus diz, não, Davi, sua posteridade, os seus descendentes, sempre haverá uma pessoa para ocupar o trono até que venha justamente o Messias. Então, o Reino Unido passa a ser dividido. Com o reino dividido, como eu já disse, Reino do Norte, chamado Israel, e Reino do Sul. 10 tribos ficam no Reino do Norte. E apenas 2 tribos, que a gente resume em apenas uma, que é o Reino de Judá, fica no Reino do Sul. Reino do Norte, Reino do Sul. Se a gente não entender que o reino foi dividido no meio, nós não conseguiremos entender todas as histórias descritas no livro de Reis. Tá certo? Então, o livro de Reis, ele vai definir essa questão. O reino dividido e depois o reino sobrevivente. Porque ambos os reinos serão destruídos. Por quê? Porque descobriu as ordenanças de Deus. Caiu na idolatria, descumpriu as leis de Moisés, que é aquela questão da Torá. Tá? Então o que acontece? O Reino do Norte, gente, em 722 a.C., ela cai. Ele cai porque descumpriu as ordenanças de Deus. É justamente essa passagem que eu apresentei em 2 Reis, capítulo 17, do verso 13, salvo engano, até o 27, salvo engano. Ele vai tratar sobre a queda do Reino do Norte. O Reino do Norte, ele tinha como capital Samaria. Tá? Todos os reis deles, todos, dos 20, todos foram idólatras e todos descumpriram a ordenança do Senhor. Alguns, como Jeú, tentou até seguir a lei de Deus, mas deu errado. Tá? Então, infelizmente, Deus se indignou e determinou a destruição. Levantou um povo chamado Assírio, e não Sírio, Assírio, e foi lá e destruiu a Samaria. Então, Samaria caiu em 722 a.C. Então, o que foi que aconteceu? 136 anos depois, Jerusalém cai também, que é justamente aquele ataque da Babilônia. Porque o que aconteceu? O reino do sul, ele cai em 586 a.C. por Nabucodonosor, que era o rei, o imperador dos babilônicos. Então, o que aconteceu? O segundo livro de Reis vai traçar essa trajetória de desobediência, um ato profético, que é o castigo. E a queda, justamente, da cidade de Jerusalém. Tá bem? Então, quais são as 3 doutrinas abordadas no livro de Reis, gente? As 3 doutrinas abordadas no livro de Reis são: Deus castiga as nações apóstatas, isso é muito claro. Ele vai dizer, todo aquele que se afasta de mim, obviamente você vai ter os seus efeitos. Você não está debaixo da minha bênção. Tá? Isso vamos encontrar em 2 Reis 17, 7, 23, 2 Reis 21, 10, 15. Todos eles vão justamente mostrar a destruição daquelas cidades que não seguem as suas ordenanças. O segundo livro de Reis vai comprovar que todas aquelas profecias que foram apontadas pelos profetas, sim, esses profetas que estão aí na relação dos profetas maiores, que é justamente vai estar lá Isaías, Daniel, Ezequiel, Isaías, Ezequiel, Daniel e Jeremias, tá? E a gente bota Lamentações como 5 profetas maiores, mas Lamentações faz parte de Jeremias. Então esses 4 profetas e aqueles outros 12. Todos aqueles profetas estão dentro deste período aqui, de primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Justamente por isso que Deus nos municia justamente acerca destes fatos. Tá certo? Então, primeira doutrina, Deus castiga as nações apóstatas. Segunda doutrina, as profecias que foram cumpridas. Se você lê absolutamente as profecias que não sejam futuras acerca do Messias, obviamente, da questão do retorno do Messias que aconteceu mais à frente, e que Deus é fiel com sua aliança a Davi. Tanto é que ele não permite que os descendentes de Davi sejam exterminados. E olha que no segundo livro de Reis aconteceram diversos fatos
que poderiam justamente exterminar este povo, tá certo? Então 3 doutrinas já foram apontadas. A partir dessa ideia, nasce agora a discussão da gente de apresentar quais são os personagens principais dessa história magnífica, né? O livro de Reis já vai iniciar sobre os últimos atos de um grande profeta. Profeta este que se torna como representante, né, da vinda, um dos representantes da vinda do Cristo, né, que existe na tradição judaica, que o Cristo somente viria se o Elias voltasse à vida, né? Voltasse à vida, fosse reencarnado. Então havia discussão se João Batista era o Elias e tal. Então, a ideia de tamanha importância desse profeta, de Elias, é muito bem noticiada no finalzinho do primeiro livro de Reis, e o início do segundo livro de Reis trata sobre os últimos atos em vida desse profeta, que é Elias, aquele responsável de apresentar a Israel quem verdadeiramente era o Deus, né? Porque ele teve uma missão gigantesca. No momento, numa nação extremamente apóstata, ele foi lá e disse, não, vou provar a vocês quem é o verdadeiramente Deus. Lá no Monte Carmelo, aquela discussão toda. Então, é um grande profeta, tá? Segundo personagem, que é apontado no segundo livro de Reis, Eliseu. Para mim, o profeta aqui. Depois de Abacuque, eu gosto bastante de Eliseu. O Eliseu, o profeta designado, é o sucessor de Elias, né? Eu não posso estender muito o apontamento acerca desses personagens, porque senão eu vou prejudicar o apontamento mais à frente. Se eu conseguir apresentar todo o conteúdo nesse sentido, eu posso até voltar para somatizar acerca desses personagens, tá? Então Elias, profeta que desafiou os profetas de Baal, matou aqueles 400 profetas, foge de Jezabel. E Elias tem um problema, Elias é arrebatado aos céus, Eliseu se torna como seu sucessor. Outro personagem que é bastante marcante no segundo livro de Reis, temos a mulher sunamita, a mulher de Sunem, que é aquela mulher que recebe Eliseu em tua casa, faz um quartinho para ele lá, posteriormente Eliseu dá um filho a ela, obviamente, lembremos que ela não pediu, né? A indicação foi um dos discípulos de Eliseu, chamado Geazi, que fala, olha, se ela não tem filho, senhor, dá um presente a ela. Então, essa mulher sunamita nos ensina bastante claro. Ela é representada na Bíblia em 2 grandes passagens, tá? Que vamos abordar daqui a pouco. Vamos falar aqui também no segundo livro de Reis a história de Naamã, né? O chefe dos exércitos sírios, do povo inimigo. Observe que um cara ele é usado por Deus para atacar até o próprio povo de Deus. É um cara magnífico, né? Segundo Deus, ele tinha uma caminhada, né? Segundo a palavra de Deus, ele tinha uma caminhada bastante coerente. Era um homem muito correto, né? Temos ainda a história de Jezabel, a rainha perversa, a rainha do Sidônia, né? Ela casou com o rei Acabe, né? Ela tentou exterminar todos os profetas do Senhor, tá? E por sinal, ela acabou, a punição dela foi muito grande, ela acabou sendo devorada por cães, né? Foi quitute, os cães devoraram ela. Temos a história de Jeú, cara meio complicado, cara extremamente bruto. Foi um homem que foi ungido a ser rei de Israel, mas não foi sequer ungido pelo profeta. Ele foi ungido pelo estagiário, por um profeta, por um discípulo do profeta, ou seja, um aluno da escola dos profetas, tá? Ele foi responsável por aniquilar todos os homens da casa de Acabe. Vamos encontrar a história de Joás, né, que foi um garoto que foi salvo da morte enquanto criança e posteriormente acabou assassinando, né, o filho do homem que salvou ele. É uma das histórias muito marcantes para mim. Vamos encontrar lá em Joás, no segundo livro de Reis, capítulo 11. Tá? Vamos falar aqui sobre o rei Ezequias, um rei extremamente interessante. História noticiada em 3 livros. Ele e o pai dele são os únicos reis, Acais e Ezequias são os únicos reis que têm esta história noticiada em 3 livros. Segundo livro de Reis, Segunda Crônicas e Isaías. Tá? Acais em Isaías 7, 8 e Ezequias, salvo engano, em Isaías 34. Tá? Vamos falar também sobre Senaqueribe, que é justamente o rei da Síria,
que depois de ter, não foi o pai dele que destruiu Samaria, o reino do norte, ele foi justamente desafiar para destruir o reino do sul, mas aí Deus intercede de forma maravilhosa. Temos ainda o profeta Isaías. Sim, o profeta Isaías tem uma participação salutar nesse livro de Reis. Ele ajuda justamente o rei Ezequias, né, contra justamente esse Senaqueribe. Temos ainda Manassés, que é um rei extremamente ímpio, um rei perverso, um rei sanguinário. Fala-se que ele acabou matando tantas pessoas que jorrou sangue de uma ponta a outra de Jerusalém. Um cara, inclusive, em razão dele existirá a queda de Jerusalém, tá? Temos ainda o grande rei Josias, que é o 16º rei de Judá, bisneto de Ezequias, faz grandes reformas religiosas, nos ensina bastante, porque ele retira toda iniquidade e passa a estabelecer cultos, Páscoa, restabelece passa a reconstruir o templo. O cara é fantástico, muito bom. Tem Jeoaquim, que é praticamente um dos reis perversos, foi o que iniciou a queda de Jerusalém. Tem Zedequias, que é o irmão dele, que justamente tem os olhos vazados pelo rei da Babilônia. E temos o Nabucodonosor, que na verdade ele simplesmente vai ser apenas citado uma vez no segundo livro de Reis, que é justamente no momento da segunda dominação babilônica, porque vou antecipar desde já. Muitas pessoas acham que a Babilônia invadiu Jerusalém apenas uma vez. Não foi, houve um processo, justamente foram 3 invasões, tá? Isso é devidamente noticiado no segundo livro de Reis de forma bastante clara, tá? Então são 15 personagens mais importantes desse livro: Elias, Eliseu, a mulher sunamita, Naamã, Jezabel, o rei Jeú, perverso, Joás, o rei Ezequias, Senaqueribe, Isaías, Manassés, o rei Josias, Joaquim, Zedequias e o rei Nabucodonosor. Ok? Então, gente, a partir disso, enquanto o primeiro livro de Reis vai apresentar 8, primeiro livro de Reis apresenta 8 acerca da história de 8 reis do norte e apenas 4 do reino do sul. Então o que é que o segundo livro de Reis acontece? Ele vai apresentar apenas 12 reis de Israel, do reino do norte, que é o reino de Israel, como você lê na Bíblia, reino do norte é a parte de cima. Todos foram apóstatas, todos foram contra as ordenanças do Senhor, por mais que os profetas praticamente se ajoelhassem e dissessem: rapaz, volte para as ordenanças de Deus, tá? E já o reino de Judá, vamos encontrar 16. Por que 16? Porque tem 136 anos a mais de história, ok? Então, vamos discutir da seguinte maneira: quem são os reis de Israel que vai ser discutido, que vamos tratar agora acerca da história? Israel, reino do norte, tá? Acasias, Jorão, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menaé, Pecaí e Peca. E Oséias, que é o último rei do reino do norte, tá? E Cleito, quais são os reis do reino do sul? Vamos saber apenas o nome dos 16. Não precisa gravar, porque não tem condição de gravar. Mas só para ter uma base. Jeorão, Acasias, Atalia, rainha perversa, rei de Israel, filha do rei Acabe, tá? Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias, tá? Então, agora a parte direta do livro, tá? Depois de todo esse introito, falando bastante acerca da história, de como foi construído o segundo livro de Reis, agora vamos tratar acerca da história, propriamente dita, tá? Para você entender o segundo livro de Reis, você tem que ter em base uma coisa básica. Se o livro de 1 Reis é dividido em 2 partes, 1 a 11, início do reinado de Salomão até a apostasia dele, até a morte dele. Primeiro livro de Reis, 1 a 11, vida e morte de Salomão, 1 a 11. 12 ao 22, vamos tratar sobre as demais dinastias do reino do norte e no reino do sul. Então, Cleito, como é que a gente pode dividir então o segundo livro de Reis? O segundo livro de Reis é muito fácil de fazer a divisão. Ele é dividido em 3 períodos. 3.
Muito simples. Quais são os três? Você vai dividir sua Bíblia da seguinte maneira. 2 Reis, do segundo livro de Reis, capítulo 1 ao capítulo 13, vamos falar os últimos atos de Elias até a morte do profeta Eliseu. Primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 1 ao capítulo 13, últimos atos de Elias, morte de Eliseu. Qual é o segundo tópico que podemos avaliar agora? Segundo livro de Reis, capítulo 14 ao capítulo 17, vamos fazer uma única aparição, rapaz, daquele profeta Jonas, lembra aquele da baleia? Pronto, ele é mencionado nesse segundo livro de Reis. Então, do capítulo 14, quando Jonas aparece, até a queda do Reino do Norte. Do Reino do Norte. No Reino do Norte é destruído. Samaria é destruída. E aí nasce a história dos samaritanos. E aí lá vamos entender o porquê existe a divergência entre os judeus e os samaritanos, tá? Então é bem discutido lá em 2 Reis, capítulo 17. Então, capítulo 1 ao capítulo 13, Elias, morte de Eliseu. Capítulo 14 ao capítulo 17, aparição de Jonas e queda de Samaria. Capítulo 18 ao capítulo 25, para finalizar, os últimos reis de Jerusalém, de Judá, que é o reino do sul, que o reino do norte já não existia mais, até a queda de Jerusalém. Então, se você tiver essa ideia desses 3 pontos que você leu o segundo livro de Reis, você vai entender plenamente toda a história. Tá? Então, agora, vamos fazer uma aplicação prática, analisar exatamente o que foi discutido em cada capítulo. Tá certo? Vamos lá. No primeiro bloco, né, que são 3, no primeiro bloco, estamos nos últimos atos do profeta Elias até a morte do profeta Eliseu, do capítulo 1 ao capítulo 13, vamos ter da seguinte maneira. Capítulo 1. Vamos tratar sobre os últimos atos do profeta Elias. Elias, o cara é fantástico, né? Depois de desafiar Acabe, depois de correr de Jezabel, depois de ter aquela questão toda lá no, salvando, acho que é no Monte Sinai, que Deus aparece para ele e diz, não quero ser mais profeta, eu quero morrer. Não, Elias, lá em Israel deixei diversos profetas. Volte lá e você vai deixar um sucessor, que é Eliseu, e Eliseu terá a responsabilidade de ungir outros reis. Mas essa história não é noticiada lá no segundo livro de Reis. O segundo livro de Reis vai tratar sobre um ato que ele tem com o rei Acasias. Rei Acasias, que como Acabe morreu no capítulo 22 do primeiro livro de Reis, no segundo livro de Reis inicia com o filho de Acabe. E esse filho de Acabe estava no pátio, o cara caiu. E aí ficou doente. E o que é que ele faz? Mandou mensageiros justamente para uma cidade, salvo engano, Filistéia, no sentido de que falasse, consulte lá os profetas de Baal se eu vou morrer ou se eu vou viver. Só que Deus, o profeta Elias, ele é avisado por Deus, dizendo, opa, passa a mensagem lá para o rei. E aí Elias fala justamente para esse mensageiro, dizendo, olha, aqui em Israel tem Deus. Como é que tem Deus aqui em Israel? Como é que você vai consultar em outro lugar? E outra coisa, volta lá para o rei e diz que ele vai morrer. E aí o rei se irrita com isso, manda 3 comitivas, 2 delas são consumidas pelo fogo, e a terceira, o comandante pede a ele humildemente que não mate. E aí Elias volta, dá a mensagem, o rei acaba morrendo. Esta é a história que vai estar presente no capítulo 1 do livro de Reis, tá certo? No capítulo 2, vamos tratar, uma passagem muito marcante, que vai tratar justamente como Elias foi transladado, como Elias ele foi levado aos céus. Ou seja, Elias é um profeta, um dos homens na Bíblia, apenas unicamente ele e a questão do Enoque, lá em Gênesis 5:24, que foi aos céus, né, que não conheceu a morte. Tá? Então Elias é levado aos céus por meio de um redemoinho. As pessoas acreditam que foi em carruagem de fogo. Não foi carruagem de fogo, foi um redemoinho. Tá? Então ele foi levado aos céus por meio de um redemoinho. Essa é a grande história que todo cristão já conhece. Posteriormente, a capa e aquela questão do espírito profético acaba sendo dobrado, o poder, né, de profético de Eliseu. E aí iniciamos a caminhada profética
Um dos maiores profetas, um dos que mais noticia histórias maravilhosas em toda a Bíblia, que é o profeta Eliseu. E aí Eliseu vai, bate no Jordão com a capa e abre, passa, depois vai lá e purifica as águas do rio de Jericó. Depois tem uma das histórias mais impactantes que eu lembro que eu lendo a Bíblia, e sob um olhar mais racional, fiquei até indignado, que ele passa a falar, passa por uma cidade, e aí os adolescentes passam a dizer, vai Calvo, sobe, porque ele era carequinha. E ele determina que 2 ursas saiam da floresta e mate 42 adolescentes, né? Então isso estão lá. Mas aí vocês vão encontrar essas histórias no capítulo 2 do segundo livro de Reis. Já no capítulo 3, vamos tratar sobre uma guerra que foi travada entre Israel e Moabe. Por que aconteceu? O rei Mesa, sabendo que o rei Acabe tinha morrido, ele disse, opa, agora não preciso mais ficar sujeito a esses caras, vou me rebelar. Então, justamente os moabitas se rebelam contra Israel. Então, o filho, justamente, de Acabe, acaba chamado Jeorão, já que o neto de Acabe, né, o filho de Acabe, porque Acasias, o anterior, que caiu do sótão, ele não teve filhos, e ele era filho de Acabe. Então, como ele não teve filho, sucedeu o irmão dele, de menor idade que ele, que é chamado Jorão. Então Jorão diz, rapaz, vamos atacar os moabitas. Então sai o rei de Israel, manda uma carta para o reino do sul, que é justamente Josafá. Então sai Jorão e Josafá e justamente o rei de Edom. Então eles vão em direção a Moabe para atacar, só que no meio do caminho eles adotam um caminho pelo deserto, uma tática de guerra extremamente equivocada. A água acaba. Então, em razão disso, eles acreditam que vão perder a guerra. Então, para eles não perder a guerra, porque eles já com esse sentimento de guerra derrotada, já antes de iniciar a guerra, já estavam derrotados. Então, o rei do sul, chamado Josafá diz assim, aqui deve ter um profeta. Chama um profeta, vamos consultar um profeta do Senhor. E vai procurar justamente Eliseu. E Eliseu, assim que é recepcionado pelo rei do norte, né, que é o rei apóstolo, ele disse, o que eu tenho contigo, rapaz? Eu não tenho nada a ver com essa guerra. E juro pelo meu Deus, que se não fosse pelo rei ali, que é do sul, eu nem lhe recebia. E aí o cara fala com ele, meu pai, a gente vai se ver para a guerra e Deus entregou a gente para os moabitas. E o que acontece? Eliseu vai lá e diz assim, ó, tudo bem, chama aí um músico, o músico começa a tocar a música e simplesmente o espírito profético Eliseu é invadido, ele começa a profetizar e manda que os soldados façam determinadas ações. Passando nas terras secas, fazer diversas covas e jogar pedras nas plantações. O que aconteceu? Pela manhã, os midianitas que estavam na linha de guerra, aguardando simplesmente o sol, quando bateu no rio, estava todo vermelho, eles acreditaram que os próprios 3 reis de Reino do Norte, Reino do Sul e Edom haviam brigado, porque eles acharam que a água virou sangue. Então eles saíram da linha de ataque e foi de encontro ao acampamento, achando que eles tinham mesmo se degladiado. E isso foi um erro fatal, porque numa guerra você não pode sair para a linha de ataque. O que foi que sucedeu? Eles perderam a guerra. Mas no momento de conquistar a cidade, o rei moabita, que foi o que fez? Sacrificou o seu filho que iria suceder ele e pendurou no muro. Então os israelitas ficaram tão repugnados com isso que abandonaram essa guerra e voltaram. Ganharam, mas não levaram. Ok? No capítulo 3, 4, vamos encontrar a história de Eliseu e uma viúva lembra que eu comentei que Eliseu era o chefe e que ele tinha justamente uma escola de profetas. Então, um dos filhos desse profeta tinha uma esposa, e esse filho de profeta morreu. E aí é uma história bastante... e ele acaba multiplicando azeite, justamente a farinha, para que ela pudesse comprar e não fosse levada como escrava. Tá? No capítulo 4 também, vamos falar também sobre a mulher sunamita, aquela mulher que entendeu que Eliseu era um homem de Deus e fez um quartinho na casa dela. Tá? E posteriormente, vamos falar também sobre um cozido envenenado, que Eliseu fala, vamos fazer comida, porque era um tempo de seca. E o cara foi procurar a erva verde,
trouxe uma erva venenosa, fez uma comida para todo mundo. Quando estavam se alimentando, perceberam que ali, opa, aqui não é erva comestível, não, isso aqui é veneno, morte na panela. E aí tem toda aquela história magnífica, justamente nos apontando acerca de ensinos religiosos com a falsa aparência, né, de religioso. Temos ainda a multiplicação, quando Eliseu pega os 20 pães e recebeu de presente e conseguiu alimentar até 100 homens, tá? Aqui são atos que se equiparam a de Jesus Cristo. No capítulo 5, gente, vamos falar sobre a cura de Naamã, o chefe do exército sírio. O cara destruía o povo de Deus, mas era um homem justo, um homem honesto. E aí acontece que o estagiário do profeta Eliseu acaba chamado Geazi, né, que dá aquele ato de esperteza. Ó, meu senhor recebeu visita lá, manda para mim aí roupa e me dá essas mulas aí. Quando volta, a lepra que era de Naamã foi colocada em Geazi. Fato público notório, digo, de conhecimento público notório de todo o povo cristão, porque é um dos mais batidos. No verso 6, vamos tratar, Eliseu faz um machado flutuar, né? Porque eles viviam numa cabana e saíram para ir perto do Rio Jordão. Quando chegou lá, o cara estava batendo o machado era emprestado, caiu dentro da água. O cara, meu senhor, o que eu vou fazer? Machado emprestado. Ele vai lá e faz flutuar, pega um pedaço de madeira, bota na água e por si só o ferro vem e acopla no próprio machado, tá? Então, obviamente, é um ato que isso vai contra as leis da física, tá? Depois vamos falar sobre o exército sírio, né? Que são derrotados, né? Que vai tratar sobre aquela questão do exército que toda hora tentava, de todas as maneiras, fazer uma armadilha para o povo de Israel, mas ele era desvendado por Eliseu. Depois eles lá tentam alcançar Eliseu, Eliseu vai lá e conversa com ele, com Deus, cega esses homens, leva até Samaria. Depois lá o rei tenta matar esses exércitos que veio para matar Eliseu, mas Eliseu não, alimente ele, porque a ideia de alimentarmos até os próprios inimigos, né, e não se aproveitar das fraquezas dele. Então Eliseu, não, volta, manda esse cara para casa, tá? Ainda tem um noticiamento no capítulo 6 que acerca da fome que aconteceu em Samaria, porque os inimigos de Israel sitiaram o reino do norte. Então deixaram eles com fome por cerca de 3 anos. E aí passa a falar sobre canibalismo, né? 2 mulheres têm um filho, acordaram matar o filho e cozinhar para que elas comessem. Então uma foi lá, matou o filho, ambas se alimentaram. Quando chegou a vez da outra, a outra não quis. E aí foi reclamar com o rei. Mas essa história eu peço para que vocês depois dêem uma olhada, porque eu não sei como é que está o meu horário, não sei quanto tempo eu tenho ainda na live, mas eu acredito que eu ainda tenho aqui uns 20 minutos, tá? Então, depois disso, temos ainda história em continuação no capítulo 6. Você não pode ler o capítulo 6 sem ler o capítulo 7, porque o capítulo 7, ele nos dá esta ideia maravilhosa, porque em razão da fome, o que é que acontece? Tinha simplesmente 2 leprosos na porta da cidade, disse assim, ó, eu não posso ter na cidade porque vão me matar. Se eu ficar aqui, eu vou morrer de fome. Vamos lá dos sírios, meu irmão. No mínimo, ele nos mata logo e acaba com o nosso sofrimento. Se não matar, vamos pegar lá o que tem para comer. E aí o que acontece? Só que Deus, Eliseu já tinha feito um ato profético no capítulo 6. Dizendo, olha só, vocês vão comer, se alimentar tranquilamente daqui a um tempo. Então, Deus fez com que o povo sírio corresse, porque Deus apresentou um barulho, eles acharam que o pessoal de Israel do Norte havia contratado mercenários, e tinha um exército muito grande. Então, em razão disso, eles correram. Então, os leprosos foram lá, se fartaram, comeram, e voltou para dar notícia ao rei. Então, mais ou menos isso. Acontece outras nuances na história, mas eu convido todos vocês para dar uma lida. Uma história muito boa. Tá? No capítulo 8, vamos tratar sobre a mulher sunamita, quando Eliseu ressuscita o filho daquela mulher. Tá certo? Também no capítulo 8, Eliseu vai tratar sobre que Israel passaria por anos de fome. Então aquela mulher que foi ajudada com o filho, que foi o filho ressuscitado, volta, segundo as ideias proféticas do próprio Eliseu. E quem que ajuda ela a receber os bens de volta é justamente aquele Geazi. Lembra aquele cara lá da história de Naamã, que ficou leproso? Pronto.
o rei consulta ele para saber se a história da mulher era verdadeira ou não, se Eliseu havia justamente dado o direito de conceber um filho, bem como se ela teve a questão do filho ressuscitado. Tá? Então ela foge em razão do noticiamento de fome, que Eliseu manda, fuja com seu filho e com sua família, depois de 7 anos volte. Quando ela volta, ela recebe de volta todos os seus bens, porque Geazi, aquele estagiário de Eliseu, ajuda ela nesse sentido. Vamos encontrar da história lá, Eliseu, rei da Síria, né? Porque uma das ordenanças lá em primeiro livro de Reis, capítulo 21, aponta que Eliseu tinha que ungir Azael, rei da Síria, o rei inimigo. E aí ele explica como aconteceria, que justamente esse Azael, vendo que o rei estava doente, mata o rei, que é da Síria, que é um outro povo, tá certo? Temos ainda a história de como Edom se rebelou contra o reino do norte. Temos ainda um noticiamento que isso influencia toda a história de Israel, que Acazia, que é o reino do sul aqui, ele se aparenta com o pessoal do reino do norte, ou seja, ele se casa com uma mulher das filhas de Acabe. E isso causa um grande problema entre os reinos, né? Vamos lá? Capítulo 9. Jeú é ungido reino do norte e esse cara assassina todos os homens da linha do rei Acabe. Porque Acabe, lá no 1 Reis, capítulo 21, vai tratar sobre a vinha de Nabote, né? Então, em razão daquele ato, Jeú estava com ele, com Acabe, quando Elias falou que todos os filhos de Acabe seriam mortos. Então, o que acontece? Em razão disso, Jeú, Deus levanta um homem que cumprisse a promessa dada por parte de Elias. Então, Jeú mata os filhos de Acabe, mata Jezabel, que vira comida de cachorro, e Jeú fere o rei do sul, que foi visitar justamente a sua avó e o seu tio. Então, por infelicidade dele, os fatos aconteceram quando ele foi fazer esta visita. Então, em razão disso, ele foi ferido, foge, acaba morrendo no Vale do Mégido, né? Ok? No capítulo 10, existe uma carnificina gigantesca, que Jeú não se contenta de ter matado o rei de Israel, o reino do norte, o rei de Israel, o rei de Judá, a rainha do norte, que era Jezabel. Ele ainda matou 70 filhos de Acabe. Segundo Reis, capítulo 10, 70 filhos do rei de Acabe. Ele mata os parentes de Acasias, que soube que o rei tinha subido para fazer a visita ao rei do norte. Parentes dele soube que o rei do sul foi visitar o rei do norte. E os parentes foram levar presente. No meio do caminho, encontra com Jeú. Vai para onde? Vou levar presente. Levar presente para quem? O rei. Rei de onde? Do sul, que está de visita no rei do norte. E você é o que é dele? Sou parente. Parente, pronto. Já que você é parente, tem linha com o rei Acabe. Matou também. Tá certo? Depois ele tem uma história muito magnífica, que ele mata os adoradores de Baal dentro da caverna. Tá certo? No capítulo 11, vamos tratar a história muito linda, que é uma das histórias que eu mais gosto, falando sobre a rainha Atalia, que a rainha Atalia é a filha da rainha Jezabel, juntamente com o rei Acabe, dois iníquos. Então a rainha Atalia sabe que seu filho foi assassinado lá no reino do norte por Jeú. Então o que ela faz? Mata todos os filhos daquele rei. Só que ela não sabe que um dos filhos foi escondido no quartinho dos fundos do templo, que é chamado rei Joás. Então tem uma história muito legal. Então mais à frente, rei Joás, com 7 anos, ele é apresentado ao povo. E quando ele é apresentado ao povo, eles matam essa rainha iníqua. E essa criança é chamada de rei regente, porque ele é rei, mas ele não tem condições de reinar por causa da pouca idade. Então aí temos a história do sacerdote Joiada, que passa a apontar lá no reino, tá certo? Posteriormente temos a história do rei Joás, esse rei justamente que foi salvo por um sacerdote. Esse rei simplesmente passa a praticar iniquidade e o filho daquele cara que salvou ele faz uma profecia para ele: volte para as ordenanças de Deus. O que é que ele faz? Manda apedrejar o filho do cara que salvou ele dentro do pátio. Inclusive, esse fato é noticiado por Jesus Cristo, apontando que o sangue dos inocentes seria devidamente exigidos, né? Dos iníquos. Temos ainda a questão, inclusive esse rei Joás, ele é assassinado por 2 servos.
Para finalizar o primeiro módulo do capítulo 13, temos o reinado de Jeoacás, né? E que é apertado pelos inimigos, ele ora, Deus o manda o líder e ajuda ele. E aí finaliza o capítulo 13, gente, com a morte de Eliseu. Eliseu morre, justamente tem história lá com a questão do o rei também, Azael, morre e é sucedido por outros homens. Capítulo 13, primeiro módulo termina. Então a gente vai agora apresentar o segundo módulo, que é acerca do capítulo 14, verso 17, que vai da aparição do profeta Jonas até a queda de Samaria. Mas antes de iniciar esse módulo, é importante que eu apresente a vocês que se casualmente a live, eu não sei se acho que tem um tempo, se eu não atingir o tempo, eu posteriormente eu vou fazer outra transmissão online só para terminar, mas vou tentar finalizar aqui, tá? Porque eu falo demais, é muita história e todas elas são extremamente edificantes, tá? Então, o primeiro módulo, entendimento 1 a 13 e o outro de 14 a 17. De 14 a 17 vamos encontrar a história do reinado de Amazias, que ele mata os oficiais que mataram o pai dele, Joás, mas pratica um ato bem interessante, ele não vinga a morte, os atos praticados pelos pais, não mata os filhos dos assassinos. Por quê? Porque ele segue aquele entendimento apontado em Deuteronômio 24:16, que as iniquidades dos pais não será cobrada aos filhos, cada um responda na medida da sua culpabilidade. Inclusive, isso hoje é um dos postulados do direito penal. O que eu pratico, meu filho não pode ser punido. Tá bem? E depois disso aí tem uma grande conspiração contra Amazias, ele é morto, e ele depois vamos tratar sobre a história de Jeroboão II. E esse homem passa a ter novos territórios. E aí aquele profeta lá da baleia, Jonas, aparece aqui, porque ele vem apresentar uma mensagem profética para Jeroboão II. São apenas 2 versos, mas tem uma participação salutar, tá certo? Então Jonas da baleia, ele não só profetizou aos ninivitas, ele profetizou também ao reino do norte, porque esta é a ideia primordial. Então entende-se que ele apresentou essa ideia profética para o reino do norte. Depois Deus disse, opa, vai lá para Nínive, meu irmão. E aí quando ele não aceitou, vou para Nínive, porque Nínive era um povo extremamente perverso, era um povo extremamente, eram perversos e eram extremamente dominadores, né? Então, o profeta Jonas é mencionado no segundo livro de Reis, tá? O capítulo 15, gente, vai tratar sobre uma das histórias gigantescas, muito linda. Vai tratar sobre a história do rei Uzias. Esse rei, ele conquistou tudo. Então, a soberba subiu a cabeça dele quando ele tentou entrar no templo. Tem o santo e o santo dos santos, que é onde ele não teria ter acesso. Então, ele foi para acessar. Quando ele acessou, apareceu uma lepra no rosto dele. Quando então ele teve que ser... Ele saiu, o sacerdote retirou ele e botou ele para fora, para que ele não fosse morto. Em razão disso, um grande rei que havia conquistado tudo, feito diversas máquinas aí, grandes feitos, ele conseguiu atualizar algumas máquinas de guerra, simplesmente morreu sozinho, porque se tornou leproso, num quartinho dos fundos do rei. Então, em razão disso, existem 2 reis de Israel, porque o rei não podia reinar, estava sozinho lá, em razão da doença contagiosa dele. Então, o rei regente chamado Jotão, que mais à frente se tornará o próprio rei. Tá certo? Posteriormente temos o rei Zacarias, isso acontecendo no reino do sul. O reino do norte vai ter um rei chamado Zacarias. Esse cara somente reinou por 6 meses, segundo os historiadores teológicos. É aí que acontece a aparição do rei... Fique não, professor, só mais um. Tá bem. Ok. Então, assim, aí no Reino do Norte vai ter lá o rei Zacarias. O rei Zacarias reinou somente por 6 meses. 6. Ele foi assassinado. Mas é no reinado dele que nasce um dos profetas que eu tenho de carteirinha, que é a questão do Amós, né, lá em 760 a 750. Cara, fantástico. Vai tratar sobre essa questão de desigualdade social, diante de rico roubando pobre, judiciário corrompido, coisas que não acontecem no dia de hoje, tá? Então Amós aparece justamente no momento do rei Zacarias. Zacarias só fica 6 meses, né? Ele tem uma revolta, então o rei Salum mata ele. Então, e Salum governou quanto tempo, gente? O golpista. O rei Salum governou apenas 1 mês. Por quê? Também foi assassinado por Menahem.
Então, você vê que a história do Reino do Norte é uma história sucedida por diversos golpes. Eles são tão iníquos que era muito comum essa iniquidade, tá? Então, Zacarias aparece o profeta Amós apontando acerca da desigualdade social. E já no rei Salum, aparece outro grande profeta, o profeta Oséias, que casou-se com uma prostituta, para justamente apresentar como Deus entende com o povo, como adultério, né? Como uma apostasia, um adultério. Você larga o que é sagrado, que é o casamento, e você procura algo extremamente profano fora. Então essa ideia do profeta casar com a prostituta tem essa ideia. Tá? Então Oséias aparece no momento em que Salum, o golpista, aparece. Então Zacarias reina 6 meses, é morto por Salum. Salum reina somente 1 mês e é sucedido por Menahem, que também mata ele. Menahem fica 10 anos. Por quê? Porque ele paga tributo ao rei da Síria para garantir ele lá no poder. Lembre-se do nome dele. O nome dele é Tiglat-Pileser. Esse cara é um monstro. Ele derruba diversos... Ele consegue destruir diversos reinos e acaba dominando. Porque aqui, gente, temos que entender. Existia a briga entre Israel do Norte, Reino do Norte e Reino do Sul. E existia um reino que ficava no meio do caminho, que é chamado Reino dos Sírios. Só que os sírios foram dominados pelos assírios. Assírios, que são o povo muito mais perverso. Eles eram muito conhecidos pela perversidade. Jogava futebol com a cabeça dos inimigos, empalava vivo, tocava fogo, matava criança, rasgava a barriga das mulheres grávidas. Então, assim, era um povo extremamente perverso, mas foi um dos povos dominadores nesse momento histórico do povo de Deus, tá certo? Então os assírios entram na jogada aqui no capítulo 15, e foram eles que destruíram totalmente o Reino do Norte, tá? Então Tiglat-Pileser passa a receber dinheiro. Então o que aconteceu? Pecaías também ele acaba matando Menahem, ainda assim. E passa que também é morto por um outro oficial, Peca. Então, em pouco menos de 10 anos, o reino de Israel passou a ter diversos reis, tá certo? Sucessão de golpes. Posteriormente vem a história, o rei Uzias, aquele que teve a úlcera no rosto e ficou escondido lá no quartinho. Ele morre. Então o filho dele, que já estava no poder, Jotão, assume de vez a responsabilidade pelo trono do sul, certo? Só que Jotão passa a ter umas grandes complicações, porque ele teve um reino muito interessante, mas depois se afastou de Deus. Ele acaba sendo atacado por Rezim, rei da Síria, e também atacado pelo rei de Israel, o que isso que fragilizou bastante ele, tá? No capítulo 16, vamos conhecer uma das histórias mais magníficas, Rei Acais. Rei Acais é o pai de Ezequias, muito bom. Ele, na verdade, é noticiado em 3 livros. Ele é noticiado no livro de Isaías, ele é noticiado no livro de Crônicas, ele é noticiado no 2º livro de Reis. Muito bom. Leiam lá Isaías 7, que é quando somente a ideia do Messias, filho de uma virgem, é apresentado e é apontado para esse rei. É o rei Acais, mas o rei Acais não escuta. É um rei que acaba cometendo tudo que é iniquidade. Ele perde tudo. Perde reino, perde homens, perde o exército, perde tesouro, deixa o reino do sul em condição extremamente deplorável. Tá bem? Então ele também é atacado por 3 reinos. Ele é atacado por Edom, Acais. Ele é atacado por Edom, ele é atacado pela Síria e ele é atacado pelo Reino do Norte. Então ele é um cara extremamente... Deus tentou interceder ele porque o profeta Isaías conversava com ele, mas ele não quis ouvir. Tá bem? E no final no momento que ele estava na maior fragilidade, na maior tribulação, conta a Bíblia que ele não buscava o Senhor de forma alguma, ainda que o profeta Isaías conversasse pessoalmente com ele. Então o que foi que ele fez? Juntou todo o tesouro e pagou ao rei da Assíria, o monstrão, o cara que estava dominando todo o rio. O que foi que o rei da Síria fez? Destruiu Edom, destruiu o reino do norte, destruiu a Síria. E no final das contas foi o que aconteceu? Destruiu também, tomou o reino também do rei Acais, que pagou para ele fazer tudo isso. Depois ele disse, para que eu estou recebendo esse pobre coitado? Vou tomar o reino dele também.
Então o reino do sul estava totalmente destruído. O reino do norte já estava sob o domínio do rei Assírio, tá? E o capítulo 17, que é o capítulo chave. Chave para entendermos diversos problemas apresentados no Novo Testamento. Problemas de povos. Por quê? O que acontece? Lá vai apontar que vai existir o reino do norte. Teve um rei chamado Oséias. Só que o rei Oséias disse assim, rapaz, eu vou me rebelar. Eu não vou aceitar pagar tributo, altíssimos tributos ao rei da Síria, da Assíria, porque o rei da Síria já tinha sido destruído, porque ele dominou tudo. Então o que aconteceu? Um rei assírio chamado Salmanaser simplesmente soube que o rei Oséias estava conversando com os egípcios, porque os egípcios brigavam com os assírios. Então o que aconteceu? Em razão deste erro, Oséias foi morto e a cidade não quis se render aos assírios. Então ele fez um cerco. E quando ele fez o cerco, quando terminou aquilo, ele ficou tão indignado, tão possessivo, que o rei Salmanaser, o rei da Síria, o que foi que ele fez? Levou todo o povo do reino do norte e distribuiu em 3 grandes cidades. Então, ele destruiu totalmente o reino do norte. Aqui é a queda de Samaria. Samaria passa a não mais existir. Então, em razão disso, o povo de Samaria foi distribuído em 3 outras cidades. Então, o que foi que esse rei da Síria entendeu? Não posso ficar lá com minha terra parada. Pegou 3 outros povos e voltou para povoar esse reino do norte, a Samaria. É aí onde vai nascer os chamados samaritanos, porque esse povo passa a ficar na terra. Só que esse povo, na terra de Deus, né, que já tinha acabado com o povo de Deus, cultuando outros deuses, o que é que Deus faz? Vou mandar leões. Mandou o leão para matar esse povo todo. E aí quando o rei da Síria soube que o povo estava sendo morto por leões, o que ele fez? Escolheu um sacerdote daqueles que ele levou cativo e devolveu para a terra. Então o que foi que o sacerdote fez? Pessoal, vocês vão cultuar o rei, o Deus de vocês, mas também temos que cultuar o nosso Deus, Deus de Israel. Então houve o chamado sincretismo religioso. Em razão disso, desse sincretismo, você abraçar a fé alheia e a sua fé e fazer um mistão lá e tentar resolver tudo, aí nasceu o chamado samaritano. Por isso eles são tão odiados em toda a Bíblia, todo o caminhado do Novo Testamento. Tá? Então essa é a ideia do nascimento do povo de Samaria, do povo samaritano sob um viés religioso. Tem razão disso, por isso que eles são chamados de impuros, são chamados de miseráveis, são chamados de tudo que não presta. Tá bem? Então o capítulo 17 vai apontar sobre a queda de Samaria. Então o segundo ponto de você tentar entender o livro de Reis finaliza aqui. Beleza? Vamos para o último módulo para tentar finalizar essa live. Senão eu vou ficar aqui a manhã toda. Porque a gente já gosta de falar, né, ainda mais sobre a Bíblia, que é uma coisa maravilhosa. Tá? Então, se o livro de Reis é dividido em 3 módulos, primeiro ao 13, né, que vai falar lá sobre os últimos atos de Elias e a morte de Eliseu. No segundo módulo, capítulo 14 ao verso 17, a aparição de Jonas e queda de Samaria. No capítulo 18, um minuto só. Eu estou sendo aqui, o pastor está pedindo para finalizar a live, porque já... eu acho que falta pouco, eu não sei. O que é que vocês acham? Eu acho que se me der mais uns 15 minutos eu já finalizo o tema, né? Eu vou só um minuto só. Pera. Eu vou... O pastor queria que você fosse britânico com 1 hora, né? Eu estou tentando aqui ser o mais breve possível. É que realmente o livro de Reis é um livro muito magnífico, né? Vamos fazer o seguinte. É porque falta tão pouco. Vamos fazer o seguinte. Falta muito pouco. Falta só o último módulo. Os pastores estão me chamando a atenção para a questão de horário, que eu acho muito certo.
né? Para tentar seguir essa questão toda aí. Mas peço a compreensão de vocês, que é a primeira, então a gente precisa também, acho que eu me empolguei aqui um pouquinho. No terceiro ponto, para entender essa ideia do segundo livro de Reis, vamos encontrar do capítulo 18 ao capítulo 25. Os últimos reis do sul. Samaria, o reino do norte, acabou, não existe. Então, a partir de agora, só falamos do reino do sul, reino de Judá, onde tem capital, Jerusalém. O reino do norte foi destruído, que tinha como capital Samaria, não existe mais. Foi riscada do mapa. Então, só vamos falar agora sobre reis que estavam nesse finalzinho, tá? Vamos iniciar com o rei Ezequias. Ezequias, riquíssimo. É o material mais rico de todos os reis. Também igual ao seu pai, que deixou ele no reino miserável, sem nada, sem exército, sem dinheiro, praticamente sem reino, todas as terras tomadas. Então, ele também é noticiado em 3 livros. Segundo livro de Reis, Isaías, capítulo 34, salvo engano, e segundo livro de Crônicas também. Ele vai ser noticiado em 3 reis, tamanha importância dele, é um dos reis mais noticiados em toda a Bíblia. O que Ezequias faz? Quebra toda a ligação com a apostasia. E em razão disso, ele restabelece o culto ao Senhor, ele se rebela contra o rei da Síria, diz assim, eu não vou lhe pagar nada, aquele rei da Síria que veio de lá para cá, dominando tudo, não vou lhe pagar tributo nenhum. Então, o que acontece? Ele, além desse restabelecimento de culto, restabelecimento do templo, restabelecimento da Páscoa, locais de adoração, muito lindo, uma história magnífica. Então, Senaqueribe, sabendo que ele se rebelou, invade Judá, porque o reino do sul era composto de Jerusalém e as cidades circunvizinhas. Todas as cidades circunvizinhas foram dominadas pelos assírios. Agora, dessa vez, já não é mais o rei Salmanasé, que Salmanasé tinha morrido. Agora é o chamado Senaqueribe. Cara fantástico, né? Desrespeitou Deus e tudo. Chega lá e diz assim, ó, se você vir conosco, deixaria vocês comerem da uva plantada por vocês, vocês vão poder beber água. Agora, se vocês não seguir a nós, vocês vão comer excremento, fezes e vão beber urina. Né? E quem é o Deus de vocês para salvar vocês? Então, as histórias magníficas, porque depois ele tem que ser retirado do cerco que ele fez a Jerusalém, teve que voltar para se defender porque a cidade atacou. Não contente com isso, ainda mandou uma carta para o rei Ezequias. O rei Ezequias recebe a carta, leva ao templo, abre em todo o templo, começa a pedir a Deus, Senhor, abre os seus olhos e escute as minhas orações, porque eu estou em aflição. E aí Deus intercede, mata 180 mil homens lá no próprio acampamento dos assírios. Depois esse rei que desrespeitou Deus, Senaqueribe, é morto pelos próprios filhos. Tá certo? Capítulo 18, muito lindo. Só que quando todo mundo tem o noticiamento dessa vitória de Ezequias, Ezequias se ensoberbece. Em razão disso, Deus põe uma doença. Desculpe, verso 18, existe o apontamento de Senaqueribe. No capítulo 19, Ezequias ora, recebe a tal carta que eu comentei, coloca no templo. E Isaías conforta o rei. Isaías vai até o rei e diz assim, opa, nada de mal vai acontecer. Continue seguindo as ordenanças de Deus. Isaías novamente intercede de forma magnífica com o rei. Então Deus fere os assírios e livra Judá. Tá? 18 ele é ameaçado, 19 Deus livra o rei Ezequias. No capítulo 20, observe que são 3 capítulos apenas para falar sobre esse rei. Ele se soberbece, ele passa a entender que a vitória não foi de Deus, foi dele. Em razão disso, Deus manda uma doença para ele. E aí depois ele ora, chora. Isaías fala, ó, arrume a tua casa que tu morrerás. Ele começa a chorar, eu fiz tudo, eu segui Deus. Deus vai lá e dá 15 anos de vida para ele. No finalzinho do capítulo 20 tem umas notícias bastante interessantes. Que ele recebe a notícia de que ele tinha vencido uma grande guerra, passou por todo mundo. Então os babilônicos, que não era nada bobo, mandou embaixadores para ele. Com o quê? Com presentes. Então ele se sentiu extremamente feliz com aquele presente e abriu toda a casa dele, mostrando todos os tesouros, mostrando tudo que tinha. Em razão disso, o profeta Isaías vai até ele e diz assim, está tudo bem, já que você fez isso, você aprenderá que os seus filhos servirão no palácio da Babilônia e eles serão eunucos.
Em razão disso, muitos teólogos entendem que Daniel, como ser da linhagem dos príncipes, Daniel era um eunuco que servia no pátio da Babilônia. Até porque, segundo todos os registros históricos, nenhum homem que servia no próprio palácio poderia ser eunuco. Então, o entendimento é que Daniel e seus amigos eram eunucos, tá? Ou seja, que tem diversos tipos de modalidades que na verdade eu vou poder entrar agora para tentar identificar as formas de infertilidade, né? Eu não vou apontar aqui, senão a gente vai estender demais. No capítulo 21, vai terminar no 25, capítulo 21, aparece o filho do rei Ezequias, chamado rei Manassés, o cara mais impiedoso. Na verdade, segundo a tradição judaica, foi ele que cerrou o profeta Isaías no meio, amarrou e cerrou no meio, tá? Segundo o verso 6 e no verso 16, vai apontar lá que diante da iniquidade dele, Deus não iria perdoar mais Jerusalém, iria destruir, tá certo? Ele também fez pior do que os reis estrangeiros, queimou o filho no fogo. Em razão disso, a profecia, todas as profecias de todos os profetas seria cumprida em razão de Manassés, tá? Manassés morre, vem o rei Amon, existe a revolta dos oficiais, os próprios oficiais matam o rei e depois o povo se irrita com esses oficiais e mata esses oficiais também. No verso 22 vamos falar sobre Josias, um outro grande rei. Você tem dois grandes reis do reino do sul, Ezequias e Josias. Josias também ele repara o templo, ele encontra o livro da lei. Por que encontra o livro da lei? Porque o livro da lei tinha sido escondido. Por quê? Para que o rei Manassés não queimasse. Então, o livro da lei foi encontrado e ele manda para a profetisa Ruda. A profetisa Ruda diz, olha, tudo que você está lendo aqui, que o povo transgrediu e vai ser destruído, vai se concretizar. A única coisa que Deus me diz vai ser concretizado no futuro, mas você, Josias, será salvo. Beleza? No capítulo 23, Josias, recebendo a resposta de Ruda e lendo o livro da lei, apresenta o primeiro avivamento do povo de Deus. Avivamento na era da monarquia. Tá? E aí junta todo o povo, lê a letra da lei para o povo entende as transgressões que havia acontecendo. Em razão disso, houve um arrependimento geral e foi realizado um novo pacto, uma nova aliança de continuidade, ou de caminhada segundo os preceitos de Deus. Tá? Depois dali ele cumpre uma profecia dada lá para Jeroboão I, que ele destrói os altares de Betel, derruba, né? Ele derruba o altar, profana, e depois ele celebra uma grande Páscoa, que ele consegue unificar todo o povo. Posteriormente ele sai para uma guerra louca, que ninguém consegue entender exatamente aquilo, ele encontra o faraó Neco, né? O faraó Neco ia para uma briga, os egípcios iam lutar contra os assírios, e aí no meio do caminho está Josias. Josias, não, vou lutar contra você, né? Fala, paz, eu estou aqui numa guerra santa, estou indo aqui, Deus está mandando vir. Aí Josias entende que tem que brigar com o Neco. E no momento que Josias, que está aqui, briga com o Egito, ele acaba sendo ferido e acaba sendo morto, tá? Em razão disso, no capítulo 23 de Reis vai falar sobre o rei Joacás, que somente governa por 3 meses. Por quê? Porque Neco, por mais que tenha sido derrotado no Vale do Megido, né, ele volta, ou na batalha de Carquemes, que chama, ele volta e diz assim, o filho de Josias está fazendo o que aí? Saia. Tirou o filho de Josias e colocou o irmão chamado Eliaquim, ou chamado de Jeoaquim. A partir daqui, gente, já vai finalizar o vídeo, tá? Porque Jeoaquim, que foi empossado no poder pelos egípcios, acontece um fato histórico que vai mudar todo o cenário. Qual é o que acontece? Os babilônicos. Porque os babilônicos estavam aqui quietinhos. Simplesmente se torna uma potência mundial. Ele acaba destruindo os assírios e dominando praticamente todo o território dos egípcios. Então os egípcios ficam no quietinho lá. Fala-se que os caras dominaram do Eufrates até o norte do Egito. Então, os babilônicos, eles passaram a nova potência mundial.
são os babilônicos, que posteriormente foram derrotados pelos persas, que posteriormente foram derrotados pelos gregos, que posteriormente foram derrotados pelos romanos, quando vem a história de Jesus Cristo, tá certo? Então, quando a história dos babilônicos vem aqui derrotando todo mundo, chega onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém, onde vai encontrar um rei que tinha ligações com o Egito. Então, o que ele faz? Ele simplesmente... existe o primeiro ataque babilônico. As pessoas acham que só foi um ataque. Não foram 3, tá? Então, segundo o livro de Reis, capítulo 24, vamos encontrar o primeiro ataque babilônico que ele faz na cidade pelo rei colocado pelos egípcios, pelo rei Joaquim, tá? Esse Joaquim só governou 3 anos. Então, ele se rebela e diz, não, eu vou ir pelos egípcios. Então, a razão disso, existe um segundo ataque. Esse segundo ataque dos babilônicos com a presença do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor pega Joaquim, leva ele preso em cadeias de bronze, apenas em algemas, e leva para a Babilônia. No lugar de Joaquim, colocou o seu filho Joaquim, tá? Esse Joaquim ficou no poder somente 3 meses, porque era um garoto, ainda tinha 18 anos, não tinha essa facilidade para entender os jogos do poder, tá? Lembrando que nesse primeiro ataque babilônico, domina a cidade de Jerusalém, deixa Joaquim. O segundo ataque babilônico, colocando Joaquim, o que acontece? Existe a primeira grande deportação do povo de Deus, a chamada primeira diáspora. É neste momento, né, segundo a palavra de Deus, que os profetas Ezequiel e o profeta Daniel é levado para Babilônia, para viver lá na Babilônia. Daniel vai para o palácio, se torna eunuco e depois se torna governador. Já o pobre do Ezequiel fica ali em volta do rio Quebar, justamente tentando fazer um trabalho sacerdotal, tá certo? Então, nesse segundo ataque, primeiro ataque leva Joaquim, segundo ataque tira Joaquim, porque não teve condições de ficar no lugar do pai, e coloca um chamado rei Zedequias. O cara era muito louco. Então, quando Zedequias ficou e houve a primeira deportação, Zedequias de novo manda cartas para o Egito, né? No sentido que o Egito fosse socorrer. Mas o povo do Egito estava lá, acuado lá embaixo, porque os babilônicos tinham dominado tudo. E aí os babilônicos soube desse desejo de Zedequias. E o que acontece? Existe o terceiro cerco, este sem a presença do rei. O rei não estava lá, tá? Então, nesse terceiro cerco, é onde justamente eles ficam por 3 anos em volta da cidade, e existe justamente a morte. Quando eles conseguem conquistar a cidade, o rei foge com seus filhos, é alcançado pelo exército babilônico, os filhos e o rei são levados para o próprio Nabucodonosor, que sentencia os filhos à morte, degolam na frente do pai e depois vaza os olhos dele. Para finalizar, como praticamente o rei Joaquim foi levado para a Babilônia, a cidade de Judá foi totalmente devastada sob a responsabilidade de Nebuzaradã, tá? Nesse Nebuzaradã levou todos os tesouros do reino, destruiu todas as cidades, todas as muralhas. Se vocês querem entender a situação de desolação que aconteceu na cidade de Jerusalém, leiam Lamentações de Jeremias. Lá vocês vão entender que lá se tornou a terra dos chacais, ou seja, ficou uma terra extremamente deserta. Ficou lá somente os pobres e miseráveis, que obviamente sem plantação, sem ter como sobreviver, obviamente morreram, tá? Então, como a terra ficou sem rei, simplesmente o que é que o Nabucodonosor falou? Vou deixar aqui um governador chamado Gedalias. Gedalias ficou, mas essa ideia não foi bem aceita pelos soldados. Em razão disso, alguns soldados que conseguiram sobreviver da guerra voltaram e mataram Gedalias, pegou todo o povo, inclusive o profeta Jeremias, e levou para o Egito. Tá bem? Gente, finalizo aqui essa história toda do livro de Reis, que vai finalizar com essa ideia, e por fim, a anistia do rei Joaquim. Ele não sai da Babilônia, ele fica lá preso, mas vive no estado de liberdade. E são os filhos de Joaquim que mais à frente, segundo a tradição judaica, entende que vai criar a seita dos saduceus e dos fariseus. Tá bem? Finalizo aqui essa questão do segundo livro de Reis. Espero que tenha atendido aí as expectativas de vocês e que Deus também tenha atendido as expectativas de mim, tá? Finalizo esse vídeo agradecendo a atenção de todos